Sou eu daqui o grande Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Hoje, dia 24 de março, vamos desfrutar de mais um provérbio. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Provérbios capítulo 11, versículo 27. Temos como título hoje, Encabeçados em Cristo. Em Gênesis, Deus colocou Adão para cultivar e guardar o jardim do Éden. No meio do jardim havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu livre arbítrio para Adão, mas queria que ele escolhesse a árvore da vida, que representava o próprio Deus como vida ao homem. Este, porém, escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que significa a sua independência em relação a Deus. O seu espírito se amorteceu e o homem passou a ser carnal, vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos. Efésios capítulo 4, versículo 17. Perdido, sem foco, sem propósito. Todavia, não foi para isso que Deus criou o homem. Ele o criou com um propósito nobre. Assim, Deus enviou o seu Filho que, pelo seu sangue, realizou a redenção por nós, a remissão dos pecados e ainda desvendou-nos o mistério da sua vontade. Convergir todas as coisas em Cristo. Para isso, Deus o fez cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículos 7 a 10 e 22 a 23. Estávamos perdidas, sem foco e sem propósito, mas fomos encabeçados em Cristo. Agora, nossa vida tem sentido, tem direção. Hoje somos guiadas pelo Espírito para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Aleluia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Graças ao Senhor que hoje somos encabeçadas em Cristo. Temos Cristo para todas as nossas decisões. Mais amadas ouvintes e queridas irmãs, houve uma desobediência. Por um tempo, a humanidade estava sem Deus, com o seu espírito amortecido, estava sem vida, sem propósito, sem rumo. E, amigas, Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Vocês sabem o que quer dizer Éden? Éden significa prazer. Sim, irmãs, Deus colocou o homem em um lugar cheio de prazer. Eu não consigo imaginar a beleza desse lugar, amigas. E foi desprezado por Adão e Eva. Eles começaram a ter uma vida triste, em pecado e sem Deus. Mas, irmãs, Deus nunca deixou de nos amar. Ele enviou o seu Filho, viveu, morreu, ressuscitou, e o seu Espírito é dispensado para nós. Então, passamos a ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que tanto amor, né, irmãs? Deus nos ama tanto
que apesar da desobediência, apesar de um viver sem a busca por Ele, e Ele sempre estava lá, sempre lá a nos amar, a ponto de enviar o seu Filho para cuidar de nós, para nos salvar, para pegar de volta o que era dele. Sim, amém, e Jesus é o Senhor. Até amanhã. Hoje eu venho aqui para te ouvir. Vem e fala comigo, ó Santo Espírito. Quero ser salvo, liberto pra viver tua doce unção vem transformar o meu ser. Renova em mim o melhor amor, Senhor, para buscar-te com fervor. Então novamente vou te dar todo o meu ser, como antes consagrar o meu viver. Faz-me voltar ao primeiro amor, Senhor. Faz-me voltar ao primeiro amor, Senhor. Faz-me voltar ao primeiro amor, Senhor. Para viver-te e ser um vencedor, devo sempre tomar-te como alimento aqui e por comer-te transformado serei. Natureza divina e santa então terei. A todo abandono para se ganhar Cristo Jesus, o meu Senhor. Ele é tão precioso, eterno, sem igual, enfim, um tesouro inestimável dentro em mim. Faz-me viver no primeiro amor, Senhor. Faz-me viver no primeiro amor, Senhor. Faz-me viver no primeiro amor, Senhor.
Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Obrigada, irmã Aline, pela palavra Provérbios, que traz todos os dias para nós com muita sabedoria. E hoje nós vimos que Adão e Eva estavam num lugar tão privilegiado e eles não valorizaram, né? E isso acontece com a gente também. Nós estamos na igreja. A igreja tipifica o jardim do Éden, onde há prazer, alegria, onde temos a presença do Senhor, onde temos os rios da água da vida que nos alcançam, né? Onde temos a árvore da vida. Eles tinham tudo o que eles precisavam e não valorizaram. E às vezes a gente critica eles, né? Se eu estivesse lá, eu não faria isso. Mas hoje nós também estamos nesse jardim de Deus, que é a igreja. E muitas vezes nós não valorizamos também. Então vamos dar valor àquilo que o Senhor já deu para nós. A sua presença, os irmãos, a palavra do Senhor, né, que é a nossa árvore da vida. A água, que é o Espírito, né? Toda vez que você invoca, ó Senhor Jesus, você prova dessa água que também estava lá no jardim do Éden. Senhor Jesus. E temos também o Cordeiro, né? Que foi morto pelos nossos pecados. Então, tudo que tinha lá, temos hoje na igreja. Vamos valorizar? Amém, é isso aí. Vamos valorizar a árvore da vida? Vamos ler a Bíblia. Então, você que está lendo a Bíblia junto comigo, hoje, dia 24 de março, nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 2 e 3. Capítulo 2, a jornada de Cádiz até Zered. Versículo 1. Depois viramos-nos e seguimos para o deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou ali, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Nós sabemos que Esaú é irmão de Jacó, então o Senhor já havia dado para ele a montanha de Seir, então não era para que eles lutassem por aquela terra, porque aquela terra era a herança de Esaú, não deles, né? Então eles iriam passar por aquela terra, mas em paz. Comprareis deles, versículo 6, comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Enaquins. Também eles foram considerados refaíns como os Enaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Os oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si e habitavam no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. A travessia de Ar e Arnon. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor lhe falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon.
Não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Dantes habitavam nela Refaíns, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins. Povo grande, numeroso e alto como os Enaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e este, tendo-os desapossado, habitavam no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitavam no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em vilas até Gazã, e habitavam no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Não passaram-se 38 anos, né? E vimos que no capítulo 2, versículo 14, o Senhor cumpriu o que jurara, dizendo que nenhum deles entraria na boa terra. Então, já haviam morrido todos aqueles que se rebelaram e desobedeceram o Senhor. Agora o povo precisava passar pelas cidades de Ar e Arnon, mas o Senhor os advertiu que não era para eles guerrearem contra aqueles povos, porque o Senhor havia dado, né, a região de Ar, que pertencia a Moabe, descendentes de Ló. E não era para eles lutarem contra eles, porque o Senhor não iria dar aquela terra para eles. Mas no versículo 24, ele diz que era para eles se levantarem, pelejarem contra Seom, Amorreu, rei de Hesbom. E o Senhor iria ser com eles, eles iriam ganhar essa guerra e possuir a terra. Versículo 26. Vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita, nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra, passa a desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza, e o Senhor nosso Deus nos entregou, e o derrotamos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por preso o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Então Moisés mostrando que o povo foi obediente, né, às ordens do Senhor, por isso obteve vitória na guerra, né? Vitória sobre Og, rei de Bazã, capítulo 3, versículo 1. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã,
E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse, não temas, porque a ele, a todo o teu povo e a sua terra dei na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. Deu-nos o Senhor, nosso Deus, em nossas mãos, também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferimos-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades. Toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã, todas essas cidades eram fortificadas em altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades do Planalto e todo o Gileade, todo o Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está, porventura, em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura pelo côvado comum. Então, aqui é mencionado até a altura aqui, né, da cama do gigante, rei de Bazã. Né? Ele era os últimos dos Refaíns, ou seja, os últimos dos gigantes, né? E ele também foi morto nesta peleja. Então vimos aqui, eles os mataram, não deixaram nenhum sobrevivente e tomaram 60 cidades, né? Isso era toda a região do Argob, o reino de Og, em Bazã. E isso fez com que toda a terra temesse o povo de Israel, porque o Senhor era com eles, né? E eles venciam todas as batalhas. Distribuição da Transjordânia, versículo 12. Tomamos, pois, essa terra em possessão nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. Né? Lembra-se de Ruben e Gade, que não quiseram atravessar o Jordão, mas eles queriam ficar nessas cidades que eles tinham tomado, né? Era uma região muito boa para se criar gado. As cidades já estavam edificadas, então eles queriam ficar neste lugar. E Moisés permitiu, né? E deu a herança para eles aquém do Jordão. Versículo 13. O resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região do Argob, todo o Bazã se chamava terra dos Refaíns, terra de gigantes, né? Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até o termo dos Gesuritas e Macaatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. Então, essa foi a parte que coube a meia tribo de Manassés. Portanto, ficaram dali aquém do Jordão 2 tribos e meia, né? Versículo 15. A Maquir dei Gileade, mas os Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de termo, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Como também o Arabá e o Jordão por termo, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado pelas faldas de Pisga para o oriente. Nesse mesmo tempo vos ordenei, dizendo, o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuirdes. Passai, pois, armados, todos os homens valentes diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e o vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Então, Moisés ordenou que essas 2 tribos e meia fossem armados, lutar contra os povos que estavam na boa terra, ajudando assim as outras tribos, né?
Então, eles aceitaram, foram para esta guerra cooperar com as tribos, filhos de Israel. Versículo 20. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. Então, após a guerra, Moisés permitiu que eles voltassem e vivessem nas cidades que eles haviam escolhido, aquém do Jordão. As suas mulheres e crianças e gado ficaram nas cidades. Somente os homens acima de 25 anos, hábeis para ir à guerra, é que lutaram contra o povo que estava na cidade prometida. Versículo 21. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Moisés encoraja Josué, né, mostrando a ele: olhe para o que o Senhor fez aqui, né, e não tema além do Jordão. Lute, né, que o Senhor te dará essa terra por possessão. A oração de Moisés para entrar em Canaã, versículo 23. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: Senhor, ó Senhor, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Embora Moisés tenha orado, tenha insistido com o Senhor, mas que ele feriu a rocha em Meribá, desobedecendo assim a ordem do Senhor, né? O Senhor deu como um castigo para ele não entrar na boa terra. E ele iria cumprir isso, mas permitiu que Moisés subisse ao monte Pisga e de lá ele iria ver toda a terra que o Senhor estaria dando para o povo de Israel. Mas ele iria somente ver, ele não iria entrar. Deus abençoe você e a sua família. E amanhã a gente está junto de novo, às 6 horas da manhã. Aproveita bem a companhia dos seus familiares, né? E até amanhã, se Deus quiser. Fique ainda com a irmã Lene, que traz a continuação da leitura bíblica de hoje, tá? Vamos ler Salmos, capítulo 67, Provérbios, capítulo 11, versículo 27, Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 31. Começando com Salmos. Convite para louvar a Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Agora, Provérbios, capítulo 11, versículo 27. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura.
Agora o Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12. Os 12 apóstolos. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E Jesus ensina e cura muitas pessoas. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curados das suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. As bem-aventuranças e os ais. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhe disse: Bem-aventurados são vocês e os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas o odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. O amor aos inimigos. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que o amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam com vocês. Amanhã continuaremos com mais a leitura bíblica e terminaremos o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Até amanhã, se Deus quiser. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará, somos como orvalho que emerge em meio à escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, um exército de Deus que vai combater até
Andaremos com Deus pra sempre. Somos como orvalho que emerge em meio à escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, exército de Deus que vai combater até o fim. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora e não se verá. Pode tudo ruir, mas Deus força nos dá. O milagre da aurora e não se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus pra sempre. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora e não se verá. Pode tudo ruir, mas Deus força nos dá. O milagre da aurora e não se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus pra sempre. Venceremos o mal, reinaremos com Deus pra sempre. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Estrelas no Poço, título de hoje. Nosso coração e a realidade e o sentimento. Recebam com carinho Taíka Saleb. Conta-se que uma irmã, encontrando-se certa vez em situação extremamente penosa, que lhe custava o sacrifício de tudo que ela própria era, ajoelhou-se e orou com os olhos cheios de lágrimas. Senhor, estou pronta a quebrar meu coração para poder satisfazer o teu coração. De fato, nosso coração deve ser inteiramente derramado pela satisfação do coração do Senhor. Desses dois corações, muitas vezes, o nosso tem de ser quebrado para o dele ser satisfeito. Quão frequentemente precisamos chegar ao limite para compreender isso? Com efeito, nosso limite é o início para Deus. Precisamos chegar ao absoluto limite da nossa capacidade humana para experimentar o quebrar do nosso vaso. Como, então, nos derramamos para o Senhor? Nesses momentos, chegamos a compreender que o que importa não é o nosso coração, mas o do Senhor. No universo, tudo o que nos importa é quebrar nosso coração pelo seu coração. Senhor, ensina-nos a nos derramar para Ti, a nos entregar totalmente, a quebrar o nosso coração em favor do Teu coração, Senhor. Senhor, sempre tem o melhor para nós. Não queremos ter medo de nos entregar, mas queremos ter confiança naquele que nos ama ilimitadamente. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro
em tudo uma lição. Certa vez, Watchman usou a seguinte ilustração para mostrar como a realidade se distingue do sentimento na vida cristã. Imagine que um homem tenha perdido seu relógio de estimação e fique aborrecido com o fato. Achando um dia o relógio, nosso amigo dá pulos de alegria e se felicita com os amigos. Achei meu relógio de estimação. Passado algum tempo, porém, aquela alegria inicial se vai, e com o passar de mais alguns meses, pode nem restar sinal dela. Não é que o relógio não seja mais daquele homem, tão só o sentimento inicial de felicidade é que foi embora. Este exemplo se aplica à vida espiritual. Quando somos salvos, ficamos exultantes, alegramo-nos e Deus se alegra conosco. Até os anjos se alegram nos céus. Pouco a pouco, porém, esse sentimento se vai. Não que Deus tenha mudado ou que nossa salvação tenha deixado de ser um fato. Somente nosso sentimento é que mudou. Não vivamos nossa vida espiritual com base no sentimento aparente. Nossos sentimentos são passageiros e pequenos. Porém, a salvação que temos em Cristo é uma grande salvação. Olhemos para a realidade da cruz e do amor eterno de Deus e digamos: tudo é nosso, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. Ó Senhor Jesus, não queremos viver baseado nos próprios sentimentos que são inconstantes, mas olhamos para Ti, olhamos para a Tua obra, para aquilo que o Senhor realizou a nosso favor, para aquilo que aconteceu na nossa vida e nos alegramos em Ti. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra salvadora. Obrigada, Senhor, pela Tua luz no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Em Tudo uma Lição. Junto às águas de descanso está, pra minha sede ali saciar. Refrigério me traz o Senhor, minha alma Ele vem inundar todo o meu ser. Teu íntimo ser mergulhar, me envolvendo de Ti mais e mais. Refrescante Tu és para mim, fonte eterna fluindo sem fim. Quanto mais em Teu ser mergulhar, Tua vida é quem me conduz. Só me basta Teu nome invocar, Senhor Jesus. Quanto mais em Teu ser mergulhar, Tua vida é quem me conduz.
Só me basta teu nome invocar, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Junto às águas de descanso Das águas de descanso está, pra minha sede ali saciar. O Senhor, minha alma Ele vem inundar todo o meu ser. No teu íntimo ser mergulhar, envolvendo de ti mais e refrescante tu és para mim, fonte eterna fluindo sem fim. Quanto mais em teu ser mergulhar, tua vida é quem me conduz. Só me basta teu nome invocar, Senhor Jesus. Quanto mais em teu ser mergulhar, tua vida é quem me conduz. Só me basta teu nome invocar, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Quanto mais em teu ser mergulhar, tua vida é quem me conduz. Só me basta teu nome invocar, Senhor Jesus. Quanto mais em teu ser mergulhar, tua vida é quem me conduz. Só me basta teu nome invocar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus.